Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido estudante, seja bem-vindo à disciplina de Noções de Logística, Estoque e Produção. Eu me chamo Diego Alexandre Duarte e serei seu professor na continuação desta disciplina tão importante. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou homem, estou com óculos de grau, moreno, terno azul marinho, calça preta e sapato marrom. Atrás de mim é uma parede branca com uma figura geométrica e à minha esquerda as iniciais de EAD, Educação à Distância. E logo abaixo nós temos a frase mudando realidades. A educação à distância ela é importante porque ela traz ali um papel mais significativo, eu diria, do alcance de como que a gente consegue levar a instituição, a universidade levar esse conhecimento para os alunos nos diferentes polos que existem do Brasil e do mundo, né? Mas, para dar continuidade um pouquinho da nossa disciplina, vamos comigo ali na tela, rapidão. Hoje a gente vai ver a unidade 2, né? E vamos falar sobre, no primeiro bloco, dois temas centrais, que seriam os principais modais de transporte, que é a escolha do modal adequado, ok? E a intermodalidade. E na administração de estoque a gente vai estudar os métodos de controle de estoque, o PEPs, o EPS e a média ponderada, e a importância da gestão eficiente de estoque para evitar desperdícios e os custos elevados. No segundo bloco, nós vamos estudar a logística reversa e a sustentabilidade, e vamos conhecer alguns conceitos chaves, né, como a reciclagem, o recondicionamento, embalagens sustentáveis, transporte eficiente, economia circular e os programas de recolhimento. Quais são esses principais modais de transporte? Primeiro, trazendo para a realidade do Brasil. Os nossos principais transportes e os modais de transportes é o rodoviário e o marítimo, né? Que ali no rodoviário vocês se lembram, né, dos caminhões, carretas, que transportam ali principalmente na nossa realidade os commodities, e os marítimos, né, que é aqueles dos containers, né, que principalmente para o nosso transporte internacional. Nós já conversamos um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens deles, né, no contexto de estradas, o tempo desse transporte de uma ponta a outra. Mas vale ressaltar que aqui, por exemplo, eu não citei o transporte ferroviário. Se a gente for falar na escala mundial, e nós colocarmos aí países que estão na ponta dessa logística mundial, como a China, os Estados Unidos, a própria União Europeia, nós vamos ver que, por exemplo, o transporte ferroviário ele ganha mais espaço, porque o transporte rodoviário passa a ser uma segunda opção dentro do próprio país, né, de transporte de cargas. E o marítimo sendo aquele transporte essencial entre países separados por oceanos. E a intermodalidade. O que seria isso? Exemplificando isso de uma forma mais clara para vocês, eu posso trazer à tona a questão do... Imagine o seguinte, você tem um transporte, você compra uma mercadoria de outro país. Essa mercadoria desse país, até ela chegar no seu país de origem, ela vai, por exemplo, seguir um transporte terrestre. Nesse transporte terrestre, ela pode pegar um segundo meio de transporte, que seria um avião, né, um transporte aéreo, e, consequentemente, até chegar à sua residência, poderia pegar um transporte marítimo. Então, sempre quando há a junção de diferentes meios de modais de transporte, nós temos uma intermodalidade, quando um meio de um modal se junta com outro modal para que você consiga receber aquele produto ou serviço. Vamos voltar lá para o nosso quadro. A escolha do modal adequado depende de fatores como distância, vejam, volume, tipo de carga, urgência da entrega. Lembra que eu falei um pouquinho para vocês sobre por que o transporte aéreo era mais importante para cargas perecíveis, cargas muito urgentes? Porque ele é rápido, né? Então, dependendo da situação, se eu for transportar, por exemplo, órgãos, né, alguma coisa específica para saúde, às vezes essa modalidade de transporte aéreo seja mais importante, porque se eu for mandar de navio, e pensem na toda a situação que o mundo viveu com a questão da Covid, né? Se eu for transportar as vacinas de navio,
a que momento que a gente receberia isso? Então, todos esses fatores eles são levados em conta. A distância, o volume, o tipo de carga e a urgência de entrega. Na realidade ali, na situação onde o IFRO Zona Norte, por exemplo, na cidade de Porto Velho está inserido, qualquer meio de transporte que vem para cá, nós vamos ter que medir algumas coisas, né? Por exemplo, a distância. Qual é o nosso único meio de locomoção de cargas principais aqui para receber do Brasil afora? Seria a própria BR, né? Seria o transporte rodoviário. E a distância é considerável. Qual é o volume de carga que a gente recebe? Será que é o mesmo volume do estado de São Paulo, por exemplo? O tipo de carga que Rondônia recebe, como é que é comparado aos outros estados da federação? Entendeu? Então, todos esses detalhes, a partir do momento que eles são analisados, a gente tem a capacidade de escolher o melhor tipo de modal para o transporte dessas mercadorias, dessa carga. E lembrando sempre da infraestrutura e os custos envolvidos. Não adianta eu pensar em um transporte ferroviário em Rondônia se eu não tenho infraestrutura ferroviária para isso. Então, eu já estou limitado ao transporte rodoviário aqui e o transporte aéreo. Mas em relação a custos, como é que eu vou lidar com o transporte rodoviário e aéreo? Então, esses detalhes permitem que a gente faça a escolha de qual é o modal mais importante e necessário, pensando sempre na eficiência, né? E da administração de estoque? O estoque constitui todo o sortimento. O que é sortimento, pessoal? Sortimento é aquilo que tem a ver com diversidade. Então, toda a diversidade de materiais que a empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos e serviços. Ou seja, tudo aquilo que ela tem, que ela estoca, que ela produz ali, né? Isso a gente dá uma definição de sortimento, conforme o autor Chiavenato, né? E uma gestão eficiente de estoque contribui para o bom funcionamento da cadeia de suprimentos, melhorando a eficiência operacional, reduzindo os desperdícios e otimizando os recursos financeiros. Ou seja, o estoque ele necessita literalmente desses processos, né? Precisa-se entender o que se tem e como que você vai administrar isso dentro da sua organização, da sua empresa. E aí? Vocês conhecem essa Pepsi? Vamos lá. E se eu apagasse esse I aqui, ó? Vamos dizer, apagar o I. Pepsi. Já ouviram falar nisso? Vamos lá. PEPS é um método de controle de estoque. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ele também é conhecido como FIFO, né? First in, first out, que consiste em dar prioridade à venda e utilização dos itens do estoque que foram adquiridos ou produzidos primeiro. Então, quando ele traz aqui o primeiro que entra e o primeiro que sai, imagine o seguinte, eu tenho um estoque, ó. O primeiro que entra, aí eu vou colocar mais um aqui em cima, ó. Esse aqui passou a ser o primeiro. Se eu colocasse mais um, esse seria o primeiro. Então, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, o que está em cima já seria o primeiro a sair. Imagine num método como se fosse uma fila, né? Vai saindo, ó. Então, o que chega primeiro é o que vai sair primeiro. Então, vamos voltar lá para o quadro. Então, o método PEPS concentra basicamente nisso. O primeiro que entra no estoque daquela organização é o primeiro produto que sai. Mas se eu for pensar numa fila, né? Colocar aqui os itens, né? Desses daqui, de cima, a gente vai colocando de cima as opções, né? Qual que é o primeiro? Então, esse aqui foi o primeiro, mas de repente esse aqui já é o primeiro, de repente é esse, né? Então, se eu for tirar o produto da loja, da organização, da empresa, esse aqui será sempre o primeiro a sair, consequentemente na seguinte. Mas se chegar outro, vai pegar a frente, vamos dizer assim. E o método UEPS? O UEPS é diferente do método anterior porque ele já é o contrário. O último que entra é o primeiro que sai. O método UEPS, também conhecido como LIFO, adota uma abordagem oposta ao PEPS. Ou seja, de novo, vamos lá, a gente colocou o primeiro, segundo, terceiro. Veja, o último que entra é o primeiro que sai. Então, esse aqui, em um determinado momento, ele foi o primeiro. O primeiro item a entrar dentro desse estoque. Esse foi o segundo, esse foi o terceiro. De repente, lá naquela interpretação, sempre que chegasse o primeiro, eu retirava ele de cima da sequência. No método UEPS é diferente, eu sempre vou pegar o último, né? O mais antigo, o que chegou primeiro lá no estoque, né? O último que entrou, para ser o primeiro que vai sair. E a média ponderada, o método da média ponderada calcula o estoque médio dos itens
e levando em consideração as quantidades e preços de compra. Ou seja, ele pega todo um variativo do que existe e tira a média. E essa média seria o quê? Baseado em tudo que saiu, qual que é os principais produtos comercializados que nós devemos focar o estoque? É isso aqui, é isso aqui. Então ele faz sempre uma média ponderada do que é essencial. Mas veja uma curiosidade. Um dos pontos importantes que eu não citei aqui foi a curva ABC. O que seria a curva ABC? Bom, apesar de não estar constando diretamente no slide, a curva ABC é um método também tradicional, muito conhecido, que ele, digamos assim, categoriza em urgências, vamos dizer assim. Então vamos lá. A, o que seria A? Aquilo que é mais urgente, aquilo que sai mais, tem uma aderência maior. O B seria um item que tem uma aderência, mas não é tão urgente. E o C seria um item que está mais de reserva, né? Que não tem tanta saída. Então, logicamente, quem adota a categoria de curva ABC consegue ter uma noção maior do que precisa ter em estoque em grandes quantidades ou mais previsível. Vamos voltar lá para o quadro. Qual que é a importância da gestão eficiente de estoque para evitar desperdício e custos elevados? Bom, essa importância ela tem 5 elementos aqui principais, né? Primeiro é a redução de desperdícios, ou seja, a organização ela precisa reduzir desperdício. Então, eu não posso criar estoques infinitos pensando que aquilo um dia eu vou vender, porque pode não ser assim, né? Eu posso ter uma realidade de ter criado determinado produto e de repente ele não ter mais a saída. Vamos, por exemplo, todo o efeito da pandemia, máscara descartável e álcool em gel. Houve um momento que um estoque grande desses produtos era muito importante. Mas chegou-se a um momento agora onde esse estoque já não é tão importante, né? Não há mais a saída esperada. Então eu não posso ter um estoque gigantesco de determinado item se eu não tenho essa demanda proporcional. A otimização de espaços e recursos, ou seja, eu tenho que ver também a capacidade da minha organização. Como que eu consigo acondicionar esses bens? Alguns produtos, por exemplo, requerem refrigeração específica. Então eu vou pegar um produto além da capacidade que eu consigo armazenar, então eu preciso otimizar esse espaço. E o atendimento ao cliente como um fator primordial. Lembra-se? Esses estoques eles são para ser entregues aos usuários, aos consumidores. Eu tenho que prezar também o atendimento ao cliente, eu tenho que dar a resposta quando ele solicitar. E a redução de custos como um fator essencial, né? Ou seja, a ideia do estoque é justamente a redução de custos. Se eu comprar um bem, um produto, que eu revendo ele depois de um aprimoramento, imaginem, se eu comprar ele num valor abaixo e, consequentemente, esse produto aumentar, eu vou ter ganhos. Nem sempre isso é previsível, mas o planejamento consiste em a gente ter essa análise do mercado, né? Como, por exemplo, quem trabalha com commodities, milho, soja e outros tipos de commodities. E nós temos o planejamento e controle, que é o que eu já estava falando ali, né? Que eu preciso ter um planejamento do que eu vou ter, essa redução de custos, o atendimento ao cliente, a otimização de espaço e a redução de desperdícios. E o controle disso, que é saber como guiar, é saber como definir quais são os limites, prazos. Lembra-se que alguns produtos têm validade, então todos esses elementos têm que ser planejados e têm que ser controlados ao longo do fluxo de uma cadeia de gestão eficiente de estoque. No segundo bloco agora, nós vamos tratar um pouquinho sobre a logística reversa e a sustentabilidade. Talvez aquela garrafinha já tenha caído aqui. Ó. A logística reversa, então, é um processo que envolve a gestão, ok? E o retorno de produtos, materiais e resíduos do consumidor final, vejam bem, consumidor final, de volta ao ciclo produtivo ou a um destino ambientalmente adequado. Hoje, principalmente hoje em dia, um dos motivos principais para ter essa questão da logística reversa é a competitividade nas organizações. Imagine que uma organização, para ser competitiva no mercado, ela precisa mostrar esse olhar ambientalmente sustentável. Por quê? Porque hoje não adianta você só produzir e entregar. Eu vou dar um exemplo para vocês como o da Coca-Cola. Ela foi uma das pioneiras a fazer a logística reversa do vidro, né? Então ela tinha um incentivo ali da compra da garrafinha de vidro que você entregava e devolvia. Mas vejam, passou-se um momento, veio o boom do plástico, né? Das PETs. Então a Coca-Cola meio que abandonou a questão do vidro e foi investindo em PETs, em garrafas plásticas.
Posteriormente veio toda aquela questão do Greenpeace, né, batendo em cima, dizendo, olha, o plástico é mau, o plástico está lotando os oceanos, matando a vida marinha. Então a Coca-Cola já, opa, se eu continuar no plástico, 100% no plástico, a sociedade vai me bater, a indústria não vai andar da forma que eu queria. Então ela está voltando a implementar a logística reversa, tanto do PET como do vidro. Então essas são iniciativas, né, de logística reversa. Vamos voltar lá para o quadro. Então, ambientalmente adequado é o foco de uma indústria, de uma empresa, de uma organização competitiva. A sustentabilidade, o seu papel é no ambiente, é o ambiental, né, vamos dizer assim, pois contribui para a redução da geração de lixo e a reciclagem de materiais, e a diminuição da extração de recursos naturais e a diminuição da população. A sustentabilidade ela é importante porque ela tem um papel de lidar com o nosso dia a dia, né? Com o que a gente tem como seres humanos, vamos dizer assim. Então ela é importante não só no contexto organizacional, como das próprias pessoas que vivem no mesmo planeta que a gente, né? Isso aqui é um modelo de uma imagem, né? Uma figura que retrata, né? O tanto de produtos que, depois de passarem pelo consumidor final, que é o cliente, aquele que recebeu aquele produto empacotado, qual que é a destinação? Se não houver um retorno disso, se não entrar num ciclo de logística reversa, você vai ver isso nos oceanos, nas terras, nos terrenos baldios e por aí em diante. E quais são os exemplos de prática sustentável na logística? Nós temos a reciclagem, recondicionamento e embalagens sustentáveis. Vejam que a reciclagem ela estabelece sistemas de coleta e tratamento de resíduos, o recondicionamento permite o reparo de produtos já usados, que eles possam ser reintegrados no mercado, e as embalagens sustentáveis, que são aquelas biodegradáveis, as sacolinhas que são dissolvidas na própria água. Nós temos também o transporte eficiente, né, que pode adotar estratégias de transporte que minimizem a emissão de gases poluentes, como a utilização de modais mais sustentáveis, ou seja, apesar do transporte marítimo ter um tempo de duração maior, mas ele é ambientalmente mais sustentável. Então, dependendo da situação, será que a minha carga, se eu me planejar bem, se eu tiver um controle bem, eu mandar com determinada antecedência, se for possível, então é uma prática melhor e mais sustentável do que usar, por exemplo, o transporte rodoviário, que é um dos transportes mais poluentes que existem. Nós temos a economia circular, de implementar práticas de economia circular e produtos, né? Ou seja, ter aquele contínuo retorno para a população, para as empresas, né? E os programas de recolhimento, que é estabelecer programas para descarte adequado da reciclagem. E o alinhamento com a sustentabilidade é um fator importante para a diferenciação, reparem bem, diferenciação, só um pouquinho, para a diferenciação positiva das empresas e para a construção de um futuro mais consciente e equilibrado. Que é o papel que as organizações, para se manterem competitivas, é seguir essa diferenciação positiva. E, como frase final, eu gostaria de colocar de novo que vocês são as chaves para isso. Essa mudança, esses agentes, são pessoas, não são instrumentos, não são máquinas. No dia a dia, são vocês que vão estar lá, que vão estar conduzindo isso. Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Eu espero que esses conceitos básicos tenham servido de exemplo, principalmente para as ações do dia a dia. E lembre-se que quando estiverem lá na prática, são vocês que conduzem, né? Então, é necessário ler, é necessário se especializar nessas áreas para que consiga fazer e executar um bom trabalho, não só pensando, às vezes, na lucratividade, né? Mas como a gente consegue alinhar a produtividade, a eficiência, o meio ambiente e a sustentabilidade. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.